E abra sua Bíblia em Gênesis 11, verso 1 ao verso 9. Versão King James é a minha, pode não ser a mesma versão que a sua, mas a palavra é a mesma. E depois você vai para Atos 2, versículos 1 ao 13. Quem achou Gênesis 11, diga amém. A palavra de Deus diz assim, você pode acompanhar também aqui nas nossas telas. Em todo o mundo as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos, cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre, cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali, por toda a terra, e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Agora abra Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. E versículos 1 ao 13, onde a palavra do nosso Deus diz da seguinte forma: que ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprado muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de toda a parte do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em sua própria língua materna? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia e da Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isso? Entretanto, todos, para ridicularizá-los, exclamavam:
esses estão cheios de vinho de novo. Vamos orar mais um pouco, fecha teus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado pela tua presença em nosso meio. Nesse início ainda de janeiro, traçamos planos, mas nós sabemos que o controle, a vontade, que é boa, perfeita e agradável, é do Senhor. Portanto, Senhor, que nós não possamos atropelar aquilo que o Senhor tem para nós e fazermos como o povo de Babel, que decidiu com seu próprio coração subir aos céus, mas que nós possamos fazer como o povo de Pentecostes, que através do Espírito Santo, Deus, tiveram as suas vidas transformadas, uma experiência real com Deus. E é isso que nós desejamos em nosso coração, em nome do teu Filho Jesus. Você pode dizer amém? Quando era 2020 ou 2021, quando surgiram aquelas ideias de fazermos lives, né? As igrejas começaram a fazer lives, os cantores, sejam seculares, sejam gospel, começaram a fazer lives. As pessoas estavam em casa e o nível de contato das pessoas com as redes sociais foi grande. A audiência na TV bombou e assim também foi multiplicada a quantidade de pessoas que acompanhavam essas abençoadas, essas lives. E nessa esteira, convidei um amigo meu, nome Vitor. Ontem ele falou comigo. Não acredito em coincidência, mas coisa maravilhosa, né? A gente fez uma live exatamente sobre essa mensagem que a gente vai pregar hoje. O nome da mensagem é De Babel a Pentecostes. E a gente discutia e a gente falava, e ele, por ser um grande teólogo, que eu respeito bastante, trazia termos mais técnicos a respeito de como a comunicação em Babel terminou sendo uma maldição para aquele povo, como a comunicação em Pentecostes fez a palavra de Deus se espalhar por todas as partes do mundo. E hoje, de maneira muito humilde, muito singela, a gente tenta trazer esses dois momentos, separados por milhares de anos na história. Mas a Bíblia, eu falava isso quinta-feira, tem mais de 64 mil referências cruzadas, atestando que ela verdadeiramente é a palavra de Deus. Foram mais de 40 escritores, em tempos diferentes, passados por impérios diferentes, desde o Egito, a Babilônia, ao Império Romano, ao hiato dos 400 anos do silêncio profético de Deus, e que reverbera até os dias de hoje a sua palavra. E de maneira uníssona, a mensagem, no final das contas, é uma só. Deus é digno de toda honra e toda aceitação, enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, por amor de cada um de nós, porque nenhum de nós poderia salvar a nós mesmos, morreu por cada um de nós, ressuscitou por cada um de nós, você pode dizer amém, e breve retornará para buscar o seu povo. A Bíblia nos apresenta dois episódios profundamente ligados. Um acontecendo na região da Mesopotâmia, outro acontecendo na região da Judéia, separados por quase 2.000 anos no tempo, mas profundamente interligados. Vocês vão ver que a gente vai rodar e sempre voltar para o mesmo ponto e falar o que foi a experiência do povo em Babel, do que foi a experiência do povo no Pentecoste. Em Babel, o homem tenta subir até Deus. No Pentecostes, Deus desce até o homem. Em Babel, existe orgulho, autonomia e busca por fama. Vamos construir uma torre e o nosso nome irá reverberar pela história. Em Pentecostes existe rendição, obediência e a glória é toda do nosso Deus.
Toda vez que a gente for fazer alguma aplicação pessoal, vocês vão perceber que ela existe uma certa consonância. Quer comamos, quer bebamos, quer construamos, quer derribamos, quer façamos ou deixemos de fazer, façamos tudo para a honra e glória do Senhor. Se hoje, nessa noite, você se deslocou para a honra e glória do Senhor até essa igreja, glória a Deus. Se na próxima segunda-feira, amanhã e durante a semana, você trabalhar, que seja para a honra e glória de Deus. Que se você construir, seja para a glória de Deus. Se você derrubar, que seja para a glória do nosso Deus. Esses dois eventos revelam dois projetos completamente diferentes, contraditórios, antagônicos. Um projeto produzido pelo coração humano e um projeto consumido, construído, arquitetado pelo próprio Deus. De um lado está um desejo por autoexaltação. E, meus irmãos, eu preciso dizer, Babel é logo aqui próximo de nós. Porque até hoje os homens buscam autoexaltar-se. Até hoje os homens buscam autossalvar-se. Mas não existe salvação que não tenha sido iniciada pelo próprio Jesus. Nenhum homem pode salvar a si mesmo. Nenhum homem pode acrescentar um côvado sobre a sua vida. Nenhum homem pode acrescentar um segundo de tempo sobre a sua vida. Nenhum homem ou mulher pode acrescentar um dia a mais na sua existência. Era 30 de dezembro, quando eu coloquei no papel, como muitas pessoas fazem, um bocado de planos relacionados à empresa que nós temos. E dentro dessa perspectiva, no final da escrita eu coloquei assim, no dia 18 de janeiro, eu vou ver todos esses planos, porque, Tiago, eram muitos planos. Mas a vontade de Deus é que vai ser estabelecida. Eu me antecipei do dia 18 para o dia de ontem, e nenhum daqueles planos se concretizaram. Porque os planos de Deus, a vontade de Deus, e essa vontade é boa, perfeita e agradável, mudaram completamente os meus planos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Isso quer dizer que nós temos que lavar as mãos e deixar de fazer contas? Absolutamente não. Se você fizer isso, ou sair daqui falando que eu disse isso a você, por favor, não diga isso. Obviamente, planejamento familiar, financeiro, de conquistas, de uma viagem. Tem um pessoal aqui que está com viagem marcada para Gramado. Planejou, glória a Deus. Nas suas próximas férias você vai ter que planejar, vai para a França, diga amém, irmão. Para os Estados Unidos, não sei. Irmãos, uma loucura nessa hora. Só não vai para Porto de Galinha, irmão. Epa, cuidado. Porto de Galinha agora é um cardápio misterioso ou uma pizza misteriosa. Tem que ter cuidado. A gola, opa. Cuidado, sai careca. Então não vá para Porto, né? Vá para Porto. Quando deixa as coisas acalmarem um pouquinho, aí você vai. Mas a gente planeja, a gente é arquiteto e tenta, de certa medida, governar a nossa vida. Mas eu declaro sobre a vida dessa igreja total dependência dos planos de Deus. Dessa igreja enquanto estrutura, dessa igreja enquanto nós, homens e mulheres, servos de Deus. Enquanto o projeto de Babel era um projeto de alta exaltação, e eu preciso contextualizar, e é quase uma mini aula de história aqui, os babelitas, ou as pessoas da Mesopotâmia, tinham, de forma comum, construir uma estrutura que tinha o nome de zigurate. Diga comigo, zigurate. Calma, você não falou em línguas. Zigurate. Zigurate era quase que como uma pirâmide para o Egito.
Só que na pirâmide ela tinha uma função que tinha a ver com o pós-morte. Se colocava ali um determinado governante, porque nem todo mundo tinha acesso a pirâmides, as mais conhecidas, Quéops, Quéfra e Miquerinos, relacionadas aos faraós daquele tempo, eram usadas para agradar o deus Osíris no momento da sua passagem da morte para a vida. Tiravam-se as vísceras das pessoas, colocavam-se joias para que pudesse agradar aquele deus. E os anais da história contam que Osíris pegava uma balança e colocava uma pena de um lado e o coração da pessoa do outro. E se o coração tivesse mais pesado que a pena, aquela pessoa era muito pecadora, aquela pessoa era muito carregada, e aquela pessoa iria vagar pelos mundos inferiores para o resto de sua eternidade. Do contrário, se igualasse a pena, aquela pessoa retornaria à vida. É por isso que as vísceras eram retiradas, os homens eram mumificados, colocados em alguma espécie de mirra, betume, algumas especiarias para que o corpo durasse. E hoje em dia, aqueles homens foram encontrados 2.000, 3.000 anos depois, não voltaram à vida, porque o autor da vida verdadeiro não é Osíris, não é Ra, não é Amon-Ra, é o Senhor dos Exércitos. O mesopotâmico, o babelita, ele fazia uma outra coisa, não era pirâmide, era um zigurate. O zigurate, ele não tinha o intuito de ser para uma cerimônia fúnebre. Ele era utilizado como um palácio, um governo, uma sede de um governo, ou um templo sagrado para os sacerdotes e os deuses. O zigurate mais conhecido da história, além de Babel, é o que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Você lembra da aula de história do 6º ano? Não é? Jardins suspensos da Babilônia. É o zigurate mais conhecido da história da humanidade. Ali entravam governantes e sacerdotes. E o povo de Babel, que não tinha ainda esse nome, era na região da Mesopotâmia. Quem determina esse nome para o povo de Babel é o próprio Deus, quando ele desce a terra e pune aquele povo. Decidiu fazer um zigurate, uma torre, que chegasse até os céus. Quem já assistiu Dragon Ball? Eu gosto disso, viu, irmão? Quem já assistiu Dragon Ball sabe que é a torre de Kami-sama. Não é isso? Já assistiu, não foi, Tiago? Vai até... Mas não, mesmo ela sendo a maior que existe, ainda não chega no céu dos céus, né? A Alice está aí na loucura ali. Lembrando de Senhor Popo, né? Da sala do templo, fusão. Você lembra, né? Os homens gostam desse negócio. Estou falando aqui em grego para as mulheres. Mas Jair ainda assiste. 153 episódios, só a primeira temporada. Meu amigo, que ladainha. Os caras, vamos fazer uma torre maior do que a de Kami-sama. Vamos subir aos céus. Vamos nos autogovernar. Já que o zigurate tem a função de estabelecer um governo, de ser um palácio real, eles estavam dizendo em outras línguas, em outras palavras, nós não precisamos de um Deus que nos governa. Nós nos governamos. Nós não precisamos depender de absolutamente nenhum rei, seja dessa terra ou seja de um outro espectro. Nós precisamos nós mesmos ter o controle, porque pela nossa própria força, pela nossa própria experiência, aí a gente contextualiza, pela nossa conta bancária, pela nossa capacidade, pela nossa habilidade, pela nossa bondade, porque eu sou bom demais, eu vou chegar aos céus. Diga misericórdia. Pela nossa autossuficiência, pelo nosso orgulho espiritual e pela busca pior dos cenários, da nossa própria glória, nós chegaremos até os céus. Em Gênesis 11, a humanidade, até então, mesmo depois do período do dilúvio, falava uma única língua. Existe uma história que um rei romano antigo tentou descobrir qual era a língua que deu origem a todas as línguas.
Ele pegou 2 gêmeos, que não são Rômulo e Remo, da história mitológica da fundação de Roma, são outros 2. Colocou eles isolados numa cabana, e esses gêmeos recebiam apenas pão e água até crescerem. E a ideia era que ninguém se comunicasse com aqueles homens até que eles falassem uma palavra. E quando eles falassem uma palavra, a língua que eles falaram seria determinada como a língua que originou todas as demais línguas. E um deles terminou em algum momento falando exatamente a palavra pão em uma determinada língua, e o rei determinou: essa é a língua que é a língua materna. Suponhamos então que é exatamente essa mesma língua, estou apenas fazendo aqui uma suposição, que era que o povo falava espalhado pela terra. Espalhado não. A ordem de Deus, desde Adão e Eva, era que o homem crescesse e, me ajuda, igreja, se multiplicasse. Veio o pecado, veio o juízo através do dilúvio. Apenas 8 pessoas foram salvas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. E Deus dá uma ordem expressa, pastora Débora, a Noé: se espalhem pelo mundo. Só que a gente acabou de ler em Gênesis, no capítulo de número 11, que os seres humanos, coloca aí, Alisson, verso 2, emigraram para o Oriente. Os seres humanos é toda a humanidade. Reuniram-se na planície de Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros, passamos tijolos que a gente possa cozê-los. O tijolo serviu de pedra e o betume era argamassa. E decidiram mais: construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetra os céus. E dessa forma o nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela terra. Olha, o homem já está desobedecendo depois a Deus. Deus mandou eles se espalharem depois do dilúvio. E eles estão dizendo: nós não queremos nos espalhar. Nós queremos continuar juntos. Jamais seremos dispersos. Meu amigo, é que você acabou de testemunhar, seja não de maneira ocular, mas de maneira da oralidade, que Deus acabou de dar um reset no mundo e mandou todo mundo se espalhar. E você está se juntando? É o desejo natural e pecaminoso do homem de desobedecer a Deus. A desobediência já está no fato não da construção da torre em si, mas no fato dos homens terem se juntados todos num só lugar e desobedecido à voz de Deus. Diga para quem está do seu lado assim: não desobedeça a ordem que Deus te deu. Você pode dizer amém? O problema de Babel não é a unidade em si. Porque alguns podem dizer assim: mas eles estavam unidos, eles estavam uníssonos. Mas até a unidade para fazer barbaridade, a unidade não é boa. Posso exemplificar aqui, Rodrigo, com inúmeros exemplos, um mais escabroso do que o outro. O povo da Alemanha, não em sua totalidade, na década de 30 e 40, estavam uníssono em torno de uma única ideologia que massacrou 6 milhões de judeus. Olha aí. Nem sempre unidade é necessariamente algo bom. E quando a gente perceber que uma unidade que está sendo proposta seja para algo ruim, pule fora. Caia fora. Faça que nem sua mãe lhe dizia: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você não precisa fazer igual todo mundo só porque todo mundo está fazendo. Não quer dizer que porque todo mundo está fazendo é correto. Nem quer dizer que porque ninguém está fazendo é o errado. Consulte ao Senhor para saber qual a vontade que é dele. E a vontade de Deus para aquele povo era que eles se espalhassem pela terra. Edifiquemos para nós. Não era para a glória de Deus.
para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chega aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, desde a motivação até a consequência final de qual era o desejo da construção da Torre de Babel, tudo estava errado. A unidade estava errada porque a ideia era se espalhar. A motivação de fazer para si mesmo também estava equivocada. E a consequência, para que eles tivessem um nome exaltado, também é um equívoco muito grande. Planejaram entrar na história de maneira positiva, como os primeiros a alcançarem, através de sua própria força, os céus de glória. Terminaram como um exemplo negativo e que a gente está relembrando na noite de hoje, como pessoas que foram desobedientes e as responsáveis pela existência das mais variadas línguas no mundo. Não por ser bênção, mas porque foi uma punição dada por Deus. A existência do português, do inglês, do francês, do espanhol, do mandarim e de qualquer outra língua ou dialeto que existe no dia de hoje é uma consequência do pecado. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Que o nosso Deus redime as línguas. Que o nosso Deus redime a cultura. O nosso Deus é capaz de redimir qualquer que seja o comportamento humano e utilizar aquilo que antes fora punição para que a sua palavra alcance as multidões. Hoje aqui, nós somos canal de bênção para, através da língua portuguesa, levarmos a palavra do Senhor pelas ruas de Maranguape. Quem vai conosco? Pode dizer amém? Mas nesse momento se levanta um povo na Coreia falando coreano, um outro povo na China falando chinês, ainda com suas dificuldades, um outro povo na Arábia ainda com suas dificuldades, falando as suas línguas, outro povo nos Estados Unidos falando inglês, outro povo lá na França falando francês, e todos em uma só voz dizendo: o Senhor breve voltará. Aqui nós vemos claramente que o povo tenta autossuficiência, passamos para nós, tenta exercer um orgulho espirituais, cujo topo chega até os céus, e busca por sua própria glória, tornemos célebre o nosso nome. Quantas Babéis estão com o nome igreja na frente hoje em dia? Façamos um templo megalomaníaco para que o nosso nome seja exaltado. O nome de Cristo na capa é só um detalhe. Importa que o meu legado seja levado à frente. Importa que a minha vida seja exaltada. E o Deus que seja adorado seja o microfone, o púlpito e o altar. Mas esse espírito de idolatria babelita está repreendido na igreja lá. Porque somente a Ele daremos glória. Não existe capacidade humana, habilidade ou competência humana que seja maior do que a graça divina neste lugar. E no dia que eu mesmo, Junião, Lamartine ou Aquiles se exaltarem, pique a mula. Pique a mula, estou sendo bem claro, porque o único nome que deve ser exaltado aqui é o nome do Senhor. Babel é a expressão do pecado original, que agora foi reorganizado de maneira social. Vamos aqui construir um negócio que vai ser para nós mesmos, parece uma ONG. Nada contra a ONG. Sabe, lá na frente a igreja tem uma que a gente possa ajudar um monte de vida por aí. Mas parece uma ONG, Babel. Vamos fazer um negócio para nós mesmos aqui? O homem está tentando, nesse cenário de Babel, ocupar o lugar de Deus. E não apenas isso, usurpar a possibilidade de salvação que só é vivida mediante Jesus Cristo. Não existe outro caminho, outra verdade, outra vida.
Não existe outro mediador senão Jesus. Não existe torre que possa ser construída, que possa mediar céus e terra. Apenas o sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário. Babel é a evidência que mesmo após uma punição severa, como foi o caso do dilúvio, o coração do homem ainda está inclinado ao pecado. Faça agora uma análise das consequências do seu pecado. E muitas vezes, mesmo esse pecado trazendo fortes consequências, a gente vai lá e peca de novo. É como se a gente estivesse crucificando Jesus na cruz mais uma vez. E as dores sendo sentidas por ele mais uma vez. E que bom que não é nada do que a gente faça que vai fazer a gente ser salvo. Porque o que foi feito na cruz é suficiente. Esse é o contexto de Babel. E aí existe uma intervenção da parte de Deus. Deus confunde a língua daquelas pessoas. Eles se ajuntaram quando deveriam se espalhar. Eles já deveriam ter criado outras sociedades, outras cidades, outras polis, mas decidiram se exaltar. Deus confunde as línguas e há um detalhe. Deus diz assim, desçamos e confundamos. Por que Deus está falando no plural? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo. É a Trindade Santa agindo. É a mesma Trindade que disse assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos os céus e a terra. Separemos os luminares. Separemos as águas dos mares e a terra firme. É a mesma Trindade que está agindo no controle de tudo. E que em alguns momentos age de maneira individual. Deus, ali no processo da viração do dia com Adão. Jesus morrendo na cruz. O Espírito Santo, o prometido das ações. O outro Consolador que Jesus havia dito que voltaria. Agindo hoje aqui na igreja. Mas de certa maneira, os três, que de maneira sobrenatural e misteriosa, são apenas um só. E você pode aprender isso mais quando a gente tiver aqui o nosso novo discipulado. Foi falado hoje aqui sobre a questão do curso de membros, mas a gente tem um discipulado que é quase um mini curso de teologia. E aí a gente entende aquele questionamento que o Renato Russo faz na música Índios, quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. E aí a gente tem uma resposta teológica para isso, mas aqui a gente está vendo. Pensamos, um único Deus, manifestado em três pessoas e não personalidades. Três pessoas, porque Deus não tem crise existencial. Ele não tem personalidade. Ele tem uma pessoa fazendo com que o povo seja punido. Isso é um ato de graça restritiva de Deus. O que é graça restritiva? Ele está impedindo o povo de se perder. A punição é para o povo aprender. Então eu vou restringir a forma como o povo está se comunicando para poder derramar a minha graça sobre eles. Porque se eles continuarem do jeito que estão, a Bíblia mesmo afirma que não haveria mais nada que impediria o homem de fazer qualquer outra coisa. Eu mesmo alcancei os céus, eu agora posso fazer o que eu quiser. Já já a gente vai construir uma torre no andar de baixo para poder subir. Quem estava morto, quem estava no Sheol, quem estava no Hades, como queira chamar, vamos fazer uma torre para que a gente possa retomar a vida. Eu preciso barrar os homens agora, porque senão eles vão se exaltar e não vão precisar e não vão ter dependência de mim. Deus impede que a humanidade se una em um projeto que parece ser de autoexaltação, mas é um projeto de autodestruição. Eu repreendo sobre a sua vida qualquer projeto de autodestruição, irmão. Qualquer projeto de autoexaltação. E somente os projetos vindo do alto é que prosperarão sobre a sua vida. Deus desce para confundir porque o homem tentou subir. Porque o homem tentou se exaltar. Por isso, nós não tentemos nos exaltar. Nabucodonosor, lá na Babilônia, tentou se exaltar. Fazendo uma estátua de 4 metais diferentes e dizendo, toda vez que a trombeta tocar, vocês vão ter que se ajoelhar. Como é que Nabucodonosor terminou a vida?
comendo mato, nem um jumento. Porque Deus quebrou o coração exaltado do homem. Como é que terminou a vida de Faraó quando não libertou o povo desde a primeira praga? E a Bíblia diz que o coração dele foi endurecido. Ele terminou afogado no Mar Vermelho, porque um coração que é altivo e exaltado não enxerga os perigos do seu próprio pecado. Como é que terminou Pilatos? Não está descrito. Como é que terminou Herodes? Eu não tenho a menor dúvida que se esses homens não se arrependeram de seus pecados, estão vivendo uma consequência terrível de suas práticas. Mas como é que terminou Dimas, o ladrão da cruz? Não o ladrão bom. O ladrão que era ladrão, sabia que era ladrão, mas arrependido dizia: este não tem culpa nenhuma, nós temos. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de minha pessoa. Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Não é amanhã, não é depois de uma eternidade, não é quando Jesus voltar. Quando Jesus nos tomar, nós individualmente, já teremos consciência de que estamos salvos ou condenados. Diga misericórdia, pastora Débora. Aleluia no salvo e misericórdia no condenado. Plenamente consciente, viu? Morreu, já sabe. Porque depois da morte segue-se o juízo. Então não é depois da vinda de Jesus. Depois da vinda de Jesus é escatologia, tá? Depois da vinda de Jesus, aí a gente vai reinar com ele. Aí vem novos céus e nova terra. Aí vem novo corpo glorioso. Mas morreu, já sabe, se está salvo ou condenado. E quem está salvo, salvo eternamente, já está no seio de Abraão. Que coisa maravilhosa. Quem está condenado, está condenado. Esses dias eu estava dizendo assim, alguém me perguntou: e o senhor acha que seu pai foi salvo, foi condenado? Não sei. Não tenho como saber, porque só Deus sabe de todas as coisas. Eu só sei que quando eu for para lá, pela misericórdia dele, pela graça dele, eu vou estar satisfeito com a decisão que Deus tomou. Porque lá não haverá espaço para remorso. Lá não haverá espaço para contestação. Lá haverá alegria e pleno gozo. A gente vai olhar assim e vai dizer: Deus fez justiça. Acabou. E eu sempre digo que a pessoa que eu mais vou me surpreender de ver nos céus, eu mesmo. Quando eu olhar lá e dizer: meu Deus, eu subi mesmo com 125 quilos, cheio de pecado, cheio de gangrena, cheio de bit-bit. Se eu mostrar as pernas aqui, meu irmão, é bit-bit até umas horas. Alérgica, maruim, cheio de mazela, de pecado, de erro. Como é que um caba desse pode subir? Aí você pergunta: vai, sabe por quê? Porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Porque o nosso Deus é capaz de restaurar a vida. Ele é bom. E no dia 6 de novembro, 4 de novembro de 2006, ele decidiu intervir nos bit-bit espiritual. Chega de lepra espiritual. Chega de bit-bit espiritual. Agora você é nova criatura. E até hoje a gente vai tentando, exercendo, melhorando, piorando, caindo, levantando, pedindo graça para que o nome dele seja exaltado. E assim também eu acho que é na sua vida também. É assim também, irmão? Posso ouvir um amém? Tem mais 20 minutos aqui para pregar. Vamos lá. Babel. Todo mundo entendeu Babel? Construamos uma torre, vamos nos exaltar. Vamos nos reunir, mesmo Deus tendo dito para a gente se espalhar. Vamos falar uma só língua, fingindo uma unidade. Oh, quanto lugar está fingindo unidade. Não é? Fingindo uma coisa que não é. Fingindo uma parceria, fingindo uma comunhão, fingindo uma coinonia. Mas no final o projeto é de destruição. Eu não estou aqui gracinha com ninguém. Eu não sou esse negócio de ficar gracinha não, meu irmão. Mas é assim que funciona, empresa, igreja, um monte de lugar. Onde menos deveria ter pecado, às vezes é onde mais tem, na igreja. Não é isso? Estou falando alguma besteira? Não. Então, é a verdade. Pentecostes. Como é? E mais de 2000 anos depois, o povo de Deus passou Canaã, pelo Egito, foi liberto,
chegou na terra prometida, foi espalhado, foi para a Babilônia. Na Babilônia, o povo se dispersa novamente, se reúne na época de Neemias e Ageu, volta para sua terra sagrada, reconstrói o templo. Existem 400 anos do silêncio profético de Deus, o período entre o antigo e a nova aliança. Jesus volta já sob o domínio do Império Romano. Jesus morre, ressuscita e diz assim: fiquem reunidos. A ordem é outra agora. Diga para quem está do seu lado a mesma coisa que você falou lá atrás. Quando Deus mandar, obedeça. A ordem antes de Babel, pós-dilúvio, era: se espalhem. A ordem agora é: fiquem reunidos. Tinha dois que não estavam reunidos. Nós não sabemos o nome. Estavam no caminho de Emaús. Se entristeceram. No terceiro dia, após a morte de Jesus, não acreditavam mais que Jesus ressuscitava. E aí Jesus encontra esses homens fora da reunião que ele mesmo ordenou. E isso significa graça e misericórdia de Deus. E quando aqueles homens veem Jesus partir o pão, ao pedir para o Senhor ficar mais um pouco durante a noite com ele, aí sim os seus olhos abrem. E eles reconhecem que eles estavam em desobediência da ordem de Deus. Aqueles dois homens correm para a reunião que Deus otorgou. E eles conseguem vivenciar um dos maiores eventos da história da humanidade. E nós lemos esse evento, queria discorrer com você lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, mais uma vez. Que ao completar-se o dia de Pentecostes, uma das festas judaicas, estavam todos reunidos. Todos quem? Os 11 discípulos, os 11 apóstolos originais. Muito provavelmente, já que foi no capítulo 1 que Matias havia sido escolhido para ser o substituto de Judas, juntamente com as mulheres, aproximadamente num cenáculo com 120 pessoas, num ambiente um pouco maior do que esse daqui, num primeiro andar, reunidos, em obediência à voz de Deus. Olham pela porta os dois discípulos de Emaús entrarem. E eu imagino que eles celebram pela unidade agora está completa. E a Bíblia diz que de repente, eu só lembro de Irmã Glória, Ana Batista Renovada. Era uma metralhadora de Jeová. Lembra, né, Magali? Era. Magali. Irmã Glória fazia ato doidoi. Ato doidoi. De repente, eita, entregue o decreto. A mulher um dia entregou um decreto numa igreja que ela disse: prepare para receber o telegrama. Ele está aí, vai cair agora. Eu, incrédulo todo. Cético. Telegrama, irmão. Hoje em dia, quem é que vai mandar um telegrama? Receba o telegrama. Essa irmã aí é furada, meu irmão. Um mês depois, tá a irmã recebendo um telegrama de que passou no concurso da Caixa. Eu falei, meu irmão, a irmã é metralhadora mesmo. Eu não toco nessas irmãs. Hoje tinha uma lá em casa, não foi? Eita, eu não vou nem... Ela disse que vinha aqui para entregar. Eu disse, não, irmã, vai ser bem. A gente geralmente aqui faz um costume de ler a palavra. Não que eu não acredite, não tem problema nenhum, mas vá para adorar junto com a igreja, né? Mas quando vem interpretado de maneira correta, a gente acredita até o tutano também. A igreja lá é continuista. Posso ouvir um amém? Nós acreditamos na continuidade dos dons do Espírito. Mas até a continuidade do Espírito Santo existe uma regulamentação. A gente vai poder falar melhor sobre isso quando a gente falar aqui sobre línguas em Pentecostes, tá bem? De repente veio dos céus um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. E aí eles viram línguas, labaredas. Língua é isso, que talvez você... Eu vi língua de fogo são labaredas, gente. Não é de fogo assim, não. Uma labareda. A palavra que ele quis dizer era isso. Ele usou língua, sei lá, cortando assim, como de fogo.
e pousou sobre cada um deles. Estavam reunidos. E todas as pessoas ali ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito foi, pelo fato de estarem reunidos, não. O Espírito concedia da maneira que lhe dava prazer. Por isso que eu, pessoalmente, não acredito quando o camarada está forçando. Fala em língua, fala em língua, fala em língua. Porque se é o Espírito que concede, não é uma coisa que eu tenha que desenvolver. E tem gente, infelizmente, falando em línguas, imitando. E eu estou falando uma verdade dentro das igrejas. Eu acredito no dom de línguas. Eu falo em línguas. Não é porque eu falo que a minha é mais legítima do que as outras. Mas você não vai ver nesse altar eu falando em línguas sem ter quem interprete, porque senão eu estou em desacordo com 1 Coríntios. Se alguém fala em línguas, que haja quem interprete. E se fala, que fale um, no máximo 2. Aí está a igreja toda falando em uma polvorosa de língua e indo contra o apóstolo Paulo. Tem algo errado. Tem algo errado, irmão. Ou eu fico com Paulo, ou eu fico com o pastor que diz, todo mundo agora é uma torrente de língua. Você vai ficar com a Bíblia ou com Paulo? Eu fico com Paulo. Eu fico com Paulo, não tenho a menor dúvida. Talvez eu esteja desconstruindo em você um conceito aqui, mas eu estou ensinando a palavra. O compromisso da igreja lá não é com a palavra, então a gente está aqui para ensinar. Acabou. É isso. Não existe meio termo. Ah, mas experiência, pastor, o senhor não sabe, eu sei o que é. Mas eu sei também o que é ordem e decência descrita na palavra. Paulo organiza como deveria ser a ceia. Porque a ceia tinha gente comendo demais, gente comendo de menos, indo com fome para casa e outros indo empanturrado. Aí ele diz, esperem uns aos outros. Paulo está regulamentando, organizando a casa. E você pensa que a igreja de Corinto era uma igreja fraquinha, era a mais fervorosa. Seria panela de fogo de hoje. Era a igreja com mais fervor e desenvolvimento de dons espirituais. Aí Paulo, opa, eu prefiro falar 5 palavras que vocês entendam, ao invés de 10.000. E olha que ele ainda diz assim, e olha que eu falo mais do que todo mundo aqui, viu? Humildade o homem não era, né? Aí a gente não pode dizer, Paulo não era muito humilde. Né? Mas aí, deixa ele seguindo lá. Vamos voltar para aqui, porque senão eu vou desvirtuar o caminho e ir para línguas e vamos voltar. Todas as pessoas ficaram ali cheias do Espírito Santo. Ora, o que é que estava acontecendo em Jerusalém? Estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus. E ele vai discorrer aqui as mais variadas correntes culturais e linguísticas que estavam morando em Jerusalém na época. E ele diz assim, que essas pessoas que estavam morando nos locais diferentes e que se reuniram na Judéia, começaram a ouvir aqueles homens falarem na sua própria língua. E eram homens que eram medos, ou seja, eram da Pérsia, eram elamitas. É Elane não, é elamita, viu, Elane? Não se apeie não. Partos, eram pessoas da Mesopotâmia, pessoas da Capadócia. Capadócia é na Turquia hoje. Da Frígia e da Panfilha, eram pessoas do Egito. E essas pessoas falavam línguas diferentes. Lembra que a punição em Babel foi falar línguas diferentes? Pronto, cada um falava uma língua diferente. Todos eram judeus e começaram a ouvir em egípcio, começaram a ouvir em capadócio, começaram a ouvir em frígio, começaram a ouvir em panfílio, se esses eram os nomes das línguas que eles falavam. Quem era cretense começou a ouvir em grego, quem era árabe começou a ouvir em árabe, línguas humanas. Eles começaram a ouvir em sua própria língua, em seu próprio dialeto. E todos estavam assustados e confusos, dizendo, o que significa isso? Alguns deles dizem assim, ó, esses homens não são galileus? Isso era um xingamento terrível.
quando se referiram a Jesus, disseram assim: pode alguma coisa boa vir da Galileia? Você acha que eles estavam elogiando? Estavam dizendo: esses caras não são letrados. Como é que eles estão falando egípcio? Esses caras não têm doutorado. Como é que eles estão falando em cretense? Esses caras não são capacitados e nem sequer saíram dessa região. Como é que eles estão falando numa língua que a gente está ouvindo no nosso próprio país? Estão xingando. Eles estão inconformados porque homens humildes acabaram de receber o poder do Espírito Santo e falar a respeito da verdade do Evangelho em línguas mais variadas. Eles estão revoltados porque aqueles homens, ao invés de desobedecerem a palavra de Deus, decidiram permanecer reunidos e somente em obediência à palavra de Deus, seja para se espalhar ou seja para se reunir, é que a gente recebe o dom do Espírito Santo. É que a gente não é punido como o povo de Babel foi punido. Eles chegaram a xingá-los e ridicularizá-los, dizendo: eles devem estar cheios de vinho de novo. O que é o de novo? Você já se perguntou isso? Jesus era chamado de beberrão e comilão. Olha ele, ó, come com os publicanos. Olha ele, ó, toca nos leprosos. Olha ele, ó, manda as pedras serem soltas diante da punição da prostituta. Jesus quebra paradigma. Jesus é chamado de comilão e beberrão, e quem está com Jesus é beberrão e comilão também. Esses estão cheios de vinho. Eles estão xingando, eles não estão entendendo o que eles estão falando, eles não estão apreciando a verdade que está sendo pregada em sua própria língua e se beneficiando dessa verdade. Eles estão revoltados, meus irmãos. E isso acontece, bolão. Quando nós nos posicionamos, tem gente que não entende. Como é que pode vir algo bom de Maranguapion? Como é que pode vir algo bom de uma igreja tão pequenininha? Como é que pode vir de um grupo que está se entrosando ainda e a adoração fluir? Como é que pode, mesmo sem estrutura e mesmo contra o gosto de todo mundo, eles continuarem e os aluguéis estarem pagos, e não apenas os aluguéis estarem pagos, as vidas estarem sendo transformadas pela verdade do Evangelho? E tem gente que não vai entender. Glória a Deus por isso também. O que é que nós faremos? Continuaremos reunidos, porque essa é a ordem do Senhor. 10 minutos. Em Atos nós encontramos um movimento que é inverso. Se de um jeito o povo queria subir aos céus para se exaltar e serem lembrados para o resto da história, o povo agora está embaixo. E Jesus disse assim: eu vos mandarei um outro Consolador. Fiquem reunidos. Chegará o Espírito Santo de Deus. Fiquem reunidos. Estejam em obediência à minha palavra. Fiquem reunidos. Aqueles homens obedecem. E o movimento agora é o contrário. Aqueles homens que testemunharam o verbo se fazer carne, já ter descido uma vez, eles agora experimentam da terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo desce como um vento impetuoso e com línguas repartidas como de fogo. E eles são tocados pelo Espírito Santo de Deus. São poucos homens na história que tiveram experiência com duas pessoas da Trindade. Esses homens foram privilegiados. Tiveram experiência com Jesus e com o Espírito Santo de Deus. São melhores do que nós? Diga não. Diga, meu irmão, não. Porque o mesmo Deus está conosco através do Espírito Santo. E um dia a gente vai ter o privilégio de dizer: Pedro, tu viu 2000 anos atrás, mas eu agora estou vendo face a face também. E não é para causar inveja nele nem nada, porque no céu, mais uma vez, não entrará nenhum tipo de pecado. É porque nos céus de glória todos são absolutamente filhos, e o Senhor se revelará, Kézia, totalmente a todos os filhos. Agora não é o homem tentando subir, é Deus que desce. Não é a torre sendo construída, é o Espírito sendo derramado. É o cumprimento da promessa de Cristo, é o outro Consolador chegando. Todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Em Babel, as línguas foram confundidas para dispersar. Deus puniu e o povo, enfim, se espalhou.
No Pentecostes, as línguas são multiplicadas para alcançar. O Espírito Santo não elimina as línguas. Ele santifica as línguas. Cada pessoa ouvia o evangelho em sua própria língua, porque Deus não exige que o homem suba culturalmente até ele. Deus fala a língua do coração do homem. Você já se perguntou como é que Deus pode alcançar um surdo mudo? E aí? Existem Libras para isso. Existem as línguas de sinais em outros países para isso. Mas você já se perguntou como Deus faz algo para alcançar uma pessoa acamada? Você acha que Deus é capaz de falar com ela? Eu acredito totalmente nisso. Você acha que Deus, David, é capaz de alcançar uma tribo isolada que nunca teve contato com o evangelho? Vou falar uma coisa para você. A natureza proclama as obras do Criador. Vai ter camarada desse, indígena. Não é nem índio hoje mais, né? Dia do indígena. Até isso eu tive que organizar na escola. Acostumado com a tribo Funiô. Quem nunca viu, né? Na escola, a tribo Funiô. Leva 1 quilo de arroz. Está revoltado com isso. Eu vi um colega meu que disse, mas como é que eu vou levar o feijão? Os índios não sabem caçar, não, é? Que ignorância. E o índio está de iPhone, eu vi. E tu come tapioca? Se for para cada um ficar na sua, não coma tapioca, então. Não é não? Ele não usa, deixa o bichinho. Mas eu acredito que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Tem gente conhecendo Deus sem precisar ter contato direto com o homem. Porque Deus é o dono de todas as coisas. Obviamente, se for pela revelação das Sagradas Escrituras, tem nação conhecendo Jesus através de uma única página. Porque é o que dá para chegar. A gente viu o irmão Marcelo, não foi Tassi aqui falando isso. A limitação dos países, da janela 1040, que hoje já ampliou, onde há uma grande perseguição aos cristãos. Tendo uma limitação, sejam países fechados politicamente, comunistas, ou sejam países islâmicos fechados religiosamente. E o Senhor está alcançando essas vidas, meus irmãos, porque Ele dá o jeito de salvar. Dom de línguas, e aqui eu não vou entrar no mérito, apesar de deixar pistas, se é o que está descrito em Coríntios, são línguas humanas ou línguas angelicais, ele não é um espetáculo. O dom de línguas em Pentecostes é uma missão, espalhar o evangelho. O cumprimento soberano do plano eterno de Deus de alcançar as nações, como foi prometido através de Abraão. Conta as estrelas dos céus, conta as areias do mar, são incontáveis. Assim serão as nações que serão alcançadas. Em Babel, a língua separa. Em Pentecostes, a língua conecta. Em Babel, o nome do homem é exaltado. Em Pentecostes, é Jesus que é proclamado. O Espírito Santo, ele não veio apenas para gerar experiências em nós. Ele veio para transformar, que era confusão em missão. E parecia ser uma grande confusão, virou uma grande missão. Quer o exemplo? Quando Pedro toma a palavra logo depois do derramamento do Espírito Santo. E ele começa a falar em relação aos fatos do que ocorrera. 3.000 almas se entregam a Jesus. Não tinha microfone nessa época não, viu, irmão? Não tinha Uber para poder ir até o outro local para pregar, não. Pedro toma a palavra pela segunda vez. 5.000 almas se rendem a Jesus. É o recurso que está faltando? É? A gente já tem o recurso em nosso intelecto e em nossa ação. Deus já nos transformou. Está esperando o quê? Deus descer do céu para dizer, tua missão é essa, é? Mateus 28 já está claro. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Ah, mas se Deus falar comigo, eu vou. Deus já falou. Deus não já me falou, não. Ele já ordenou. Mas Deus não precisa falar contigo para tu passar 6 horas no Instagram. Se Deus falar comigo, eu paro de mexer no Instagram. Ou então eu mexo mais. Algumas coisas, Deus tem que falar. Para fazer besteira, Deus não precisa falar nada. Eu já faço por mim mesmo, né?
parece Paulo. O mal que eu não quero fazer, já fiz. Já fiz. É verdade. E eu estou fazendo autocrítica, viu? Vai começar por mim. Depois pesquise no seu celular quanto tempo você está no Instagram. Eu me assustei quando eu fiz isso. Me assustei. E eu percebi que Daniel, que orava 3 vezes ao dia, deve estar um pouquinho mais perto de Deus do que eu vou estar. Eu vou estar no mesmo céu. Eu acho que ele vai estar mais um pouquinho mais perto. Ou como Spurgeon falava, né? John Wesley vai subir, Spurgeon. Um acreditava no calvinismo, o outro era arminiano. John Wesley vai subir. Eu acho que eu não vou ver John Wesley lá nos céus, não. E aquilo gerou um espanto, né? Por quê? Porque ele é arminiano e você é calvinista. Isso é porque o Wesley tem uma vida de santidade tão grande que ele está tão perto de Deus que eu não vou conseguir ver ele nos céus. Vê que coisa, vê que conhecimento. De saber separar as coisas e entender que o outro, ainda que diferente, também é irmão. Em Babel, Deus disse, desçamos e confundamos. No Pentecoste, Deus diz assim, desçamos e capacitemos. Quando a gente permite que Deus desça em nossas vidas e nos transforme, Ele nos capacita. Agora nós entendemos qual é o papel da comunicação da igreja. Qual é o papel da mídia da igreja? Qual é o papel do pregador na igreja? Qual é o papel da igreja em si? Anunciar o evangelho. Entender que o reino é global. E que não existe missão se não for com Jesus. Cuidado, meus irmãos, com Babel no coração. Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A gente pode gerar uma Babel sem nem perceber. Um desejo de subir aos céus sem nem perceber. Toda vez que nós tentamos construir algo para a nossa própria glória, nós repetimos Babel. Mesmo dentro da igreja. O Espírito não nos exalta, o Espírito nos envia. Em Pentecoste não termina em êxtase. Um pessoal rodando, fazendo foguetinho, aviãozinho. Pentecoste não termina desse jeito. Pentecoste termina com uma pergunta feita pelos discípulos. O que nós faremos agora? Agora que a gente recebeu o dom do Espírito, o que é que a gente deve fazer? E a resposta é dada através da vida deles. Eles gastam a vida deles toda em prol do Evangelho. Filipe vai pregar para o eunuco, batiza o eunuco, é transladado. Morre. Paulo conhece Jesus e de perseguidor da igreja passa a ser perseguido por amor a Jesus. É decapitado por Nero. Tiago é o primeiro dos mártires entre os discípulos. Estevão é apedrejado, enquanto Estevão é apedrejado por ter feito a missão, ele vê os céus abertos. Pedro é crucificado de cabeça para baixo. André é crucificado em X. Uma dor talvez ainda maior do que a que o próprio Jesus experimentou. Tu já parou para pensar que a glória dessa galera é uma glória diferente dos pastores no Brasil hoje em dia? E a gente fala que a gente está sendo perseguido. Falando um monte de besteira nos púlpitos. E aqui basta você fazer uma análise pessoal. O que presta e o que não presta. Tem muita coisa boa no evangelho brasileiro, meu irmão. Mas o que tem de gente dizendo um evangelho que é diferente do evangelho dessa galera aí, essa galera não sabe o que é perseguição, não. Não sabe mesmo. E eu acho que a gente vai chegar a dias de uma grande perseguição no Brasil. Talvez estejamos precisando, sabe? Um sacode. Igreja fechada mesmo. Tá fácil demais. Neymar é evangélico tendo prostitutas. Ludmilla é evangélica sendo lésbica. É a realidade. Virgínia Fonseca roubando dinheiro no Tigrinho. Esse vídeo vai vazar, não sei. Problema. Eu sou um réis mortal. Vou tirar algo de mim, não seria nada diferente do que ela já faz hoje. Um bocado de pobre evangélico gastando dinheiro no Tigrinho, perdendo dinheiro. Esse é o evangelho no Brasil hoje em dia, o evangelho da facilidade. Essa galera toda é evangélica.
100% Jesus. Essa galera é evangélica. E não diga que não é, não. É. Essa galera são os influenciadores que estão influenciando nossas crianças e dizendo que são evangélicos. A gente precisa fazer uma reflexão profunda sobre o evangelho no Brasil. A liberdade que a gente queria era para isso aí, era? Para Neymar deitar com 3, 4 e dizer, eu sou de Jesus? É isso que a gente queria para o evangelho. Ah, mas ele está alcançando e botando uma faixa na cabeça e alcançando milhares com a vida dessa, meu irmão. Quando vier o juízo, sinto muito. Não sou porteiro dos céus. Mas com aquelas atitudezinhas maloqueiras dele, vai para canto nenhum. E o primeiro sou eu também, viu? Se eu não me cuidar também. Quem está em pé, cuidado para não cair. Pastor Gilberto Roberto dizia, é porque cai. Deus ainda fala com todas as línguas. O que Babel dividiu, Cristo reconcilia. Babel é o símbolo do homem tentando chegar nos céus sem Deus. Já o Pentecostes é o símbolo de Deus trazendo os céus ao homem. Em Babel, Deus confundiu as línguas para poder conter o pecado. Para o pecado cessar um pouco. E olha que depois de Babel ainda vem Sodoma e Gomorra, não é? Que desgrama. Já no Pentecostes, Deus multiplicou as línguas para espalhar a graça. E aqui vem alguns conselhos para a gente terminar, e eu prometo que é para terminar mesmo. Que a nossa igreja não seja uma torre. Que a nossa igreja não seja um zigurate de orgulho, mas que seja um cenáculo de oração. A gente precisa orar mais na igreja lá. Quem concorda comigo? A gente precisa ter um culto de oração na igreja lá. Oração, palavra, a gente está indo bem demais de palavra, de verdade mesmo, sem demagogia nenhuma. A gente está bem de palavra. Sabe por que muita gente não tem vindo? Porque é palavra. Porque se fosse cante, dizendo, meu lindo, estava cheio, meu irmão. Estava lotado. E de verdade a gente já tem estabelecido e bem concretizado em nossos corações. Só venha Deus, quem a gente puder cuidar. Se der para cuidar. Se não der para a gente cuidar, não é pela pessoa, não é isso. É porque a gente não vai ter pernas para cuidar. O Senhor não mande. Aqui já está difícil cuidar dessa quantidade. Eu sou um rebelde mesmo que dou um trabalhinho para os pastores aqui. O menino tem uma dificuldadezinha comigo. O ser humano falha, como qualquer outro lugar. Mas a gente precisa, junto com a palavra, de outras disciplinas espirituais. Oração, jejum. Levantar um jejum na igreja, forte. Como Esther levantou e propôs ao povo. E Mardoqueu disse a ela, se não for você, eu vou levantar outro. E vai fazer. E vai acontecer. Que sejamos nós. Não façamos o oposto da ordem de Deus. Deus mandou ficar junto, fique junto. Deus mandou separar, separe, acabou. Não conteste. Deus mandou... Agora, questiona, é Deus mesmo? Que nós não possamos querer controlar o acesso a Deus e fazer nossos nomes famosos. Nós não temos controle sobre quem é e quem não é de Deus. Os homens de Babel, queriam controlar o acesso aos céus. Quando você tem uma torre, você tem uma limitação de passagem, de entrada, de escadaria, é mais fácil controlar. Mas para os céus de glória, o controle é feito pelo próprio Jesus. E a passagem é o seu sangue vertido na cruz. Sou eu, para controlar quem pode ou quem não pode entrar. Agora, obviamente, existem critérios para definir um homem é um cristão legítimo ou não é. As disciplinas espirituais são evidência, mas não existe evidência maior do que os frutos, os comportamentos. Conhecereis meus discípulos pelos frutos. Qual é o fruto que estamos tendo?
Um fruto babelita ou um fruto como o de Pentecostes? Existem construções que fazem o ser humano ser dependente apenas de suas forças. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Pronto. No dia que a gente for plenamente dependente de Deus, acabou-se. Tem um hino que é lindo. Diz assim, ó, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Que nós não busquemos um nome para nós, mas proclamemos o nome que é acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 9. Abra aí, Alisson, por favor. É lama hoje, é? Menino, coisa boa. Por isso está devagar. É não, tô brincando. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo plenamente da natureza de Deus, não usurpou, não reivindicou ser igual a Deus. Pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência à morte, morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E o verso 11, para terminar, diz que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome que tem que ser exaltado na igreja lá é Jesus. O nome que tem que ser exaltado em nossa vida é Jesus. O nosso legado tem que ser Jesus. A nossa história tem que ser Jesus. A nossa viagem para Gramado tem que ser com Jesus, Alice. A nossa viagem para Noronha tem que ser com Jesus, ou para Porto de Galinha também. A nossa vida é através de Jesus, que é a ponte. Eu queria chamar o departamento de louvor, por gentileza. Nós não subimos pelas nossas obras. Nós não subimos pelos nossos cofres. Nós não subimos pelas nossas torres. Nós não subimos pela nossa fama. Nós subimos porque Ele desceu até nós. Viu a diferença de Babel e Pentecostes? Tem relação os dois ou não tem? Muita. E assim como tem Babel hoje em dia espalhado até nas igrejas, ainda tem Pentecostes espalhado nas igrejas também. E o Pentecostes é o fogo do Espírito verdadeiro, transformando vidas e fazendo com que homens e mulheres, assim como eu e você, limitados como Pedro era, como os discípulos de Emaús eram, levando a palavra de Deus. Hoje na mesma língua, Alain, todos nós falamos português. Alguns de nós têm a capacidade de falar uma segunda, terceira língua, mas em uma única unidade, dizendo, um dia Jesus voltará. Você pode ficar de pé?